lugar de fala. Não se cala, presta atenção. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso projeto Dialogia, o nosso primeiro episódio dessa segunda temporada, em que a gente está tratando temas de inovação, mas temas também das humanidades, temas pensando dilemas contemporâneos, né? Por isso o nome do projeto, Dialogia Diálogos Contemporâneos. Eu sou a professora Lúcia Oliveira, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, também aqui da UFSCar, e hoje estamos recebendo uma convidada queridíssima, a professora Maiara Orlandini. Olá, Maiara. Ei, gente, tudo bom? Oi, Lucy, prazer estar aqui com você. A gente está muito feliz de te receber, Maiara. Eu vou fazer uma apresentação aqui rapidinha da Maiara. Ela é docente do Departamento de Comunicação da PUC Minas e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG, na linha de pesquisa Processos Comunicativos e Práticas Sociais. Maiara é graduada em jornalismo e mestre em comunicação social pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e integra o grupo de pesquisa em mídia e esfera pública, o IME, e o Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, o INCT. Estuda as especificidades da comunicação política e ativismo digital, bem como as implicações das plataformas digitais para os processos de interação social. Olha! Mayara, vamos começar você falando um pouco sobre você. O tema hoje que a gente vai tratar é sobre jornalismo de dados, gênero, raça e toda essa discussão de Big Data e desigualdades, né? Fala um pouco sobre você, como você chegou nesse campo de reflexão. E você já fez aí, né, um resuminho ali um pouco da minha trajetória, mas assim, sou jornalista, né, trabalhei em jornal impresso, em redação, e 2012, por ali, e eu peguei bem esse processo também de digitalização dessas redações, né, eu lembro muito, assim, das mudanças, das pequenas mudanças, de se pensar a pauta para o jornal impresso, para depois a gente começar a pensar no online. Então, assim, essas mudanças digitais, né, por ter trabalhado, sempre me despertaram atenção. Sempre cobri política, então, né, sempre trabalhei com jornalismo, interface de política, né, tanto no jornal como em pesquisa, mas sempre trabalhei com o movimento social também, então sempre estava inserida em movimento social. No mestrado pesquisei movimentos sociais, no doutorado a gente já fui para, né, pensando ali um ativismo digital, que era talvez uma nova face de atuação, de repertório político desses movimentos sociais. Estudei muito, em específico, as hashtags feministas, né, esse boom de ativismo digital online no Twitter, Instagram. Então, assim, sempre estava ali por dentro das discussões que envolviam as plataformas digitais. Mas, como docente, eu sempre trabalhei com dados, né? Então, assim, hoje sou docente de jornalismo de dados, jornalismo e inovação, laboratório de jornalismo digital. Então, acho que fui construindo ali meio que transversalmente essa bagagem, assim, tanto, né, como pesquisadora e como profissional também, como jornalista, né? Então, eu acho que eu fui chegando, talvez desenhando esse espaço que fala também de dados, que fala de feminismo, que fala do jornalismo, né, do exercício do jornalismo e, né, costurando, pensando todas essas implicações para os processos democráticos, para a esfera pública, para o debate atual. Aí, ó, muito legal, e é muito interessante, né, como essa trajetória vai entre reflexão e prática e docência vai nos atravessando. Mayara, então, a gente, acho que um primeiro movimento que a gente queria pensar aqui hoje, na nossa conversa, é a ideia de que os dados são um novo oil, né, assim, esse Big Data tem sido hoje um recurso muito disputado, e ao mesmo tempo, em alguns casos, é considerado como se fosse uma garantia de objetividade. Será, então, que a objetividade tão falada, tão buscada, tão propalada pelo jornalismo é mais possível hoje por conta desse universo de Big Data? Eu acho que talvez
a gente tem que repensar um pouco, sabe, a questão dos dados e principalmente do conceito de objetividade, até para a gente não cair num determinismo tecnológico, né? Então, assim, o jornalismo sempre foi voltado às sociais aplicadas, às ciências humanas, e a gente talvez crie um fetiche sobre, né, números, que talvez números são ciências exatas e ciências exatas elas são exatas, mas não, os números eles podem performar, né? Então acho que é isso talvez a grande questão e eu acho que é o grande desafio, inclusive do jornalista de dados, é entender essa performatividade dos números, dos dados. Eles podem induzir a falsas verdades e não são, né, não se colocam como uma materialidade abstrata, mas eles são contextuais. Então, por isso que eu defendo muito o exercício do jornalista enquanto jornalista de dados, né? Por isso que eu acredito na formação do jornalista de dados, para a gente não cair em outras áreas, por exemplo, efetuarem o processo do fazer jornalístico, né? Não cair assim com cientista de dados fazendo né, o fazer jornalístico ali, executando essa tarefa. Porque eu acho que é nós, jornalistas, que conseguimos talvez ter essa visão mais crítica da sociedade e contextualizar esse dado, e entender aonde ele está alocado, qual o espaço social que ele está alocado e quais as implicações dele, né? Então, assim, não é pegar um número e colocar aquele número como um suporte, talvez, da sua reportagem ou, né, da sua crítica, mas é entender que aquele número, ele está num espaço, num recorte muito bem delimitado contextualmente, né, no contexto social, político, e que ele pode performar, né, então, assim, o dado, ele é uma verdade, mas ele pode induzir a mentiras, né, então eu acho que talvez pensar por esse viés, né, e eu acho que pensando nisso a gente inclui alguns grandes desafios, principalmente para a formação, né, para a formação do jornalista de dados. Eu acho que, enquanto jornalista, a gente sempre teve esse faro pela história, né, pela verdade, não que a verdade exista, uma verdade absoluta, mas, né, pelas evidências dos fatos, e eu acho que a gente tem que fazer isso com os dados, né, então, eu sempre falo para os meus alunos, quando vocês estão numa entrevista, se determinado político que está sendo acusado de roubo falou que não roubou. Você vai acreditar e não vai procurar outras fontes para tentar cruzar outras informações? Então, é exatamente isso que a gente faz com os dados, né? Não é porque o dado diz uma coisa que você tem que acreditar fielmente a ele. Geralmente, a gente busca outras fontes de informação, podendo ser até personagens, especialistas ou outros dados, para a gente cruzar e tentar chegar ao mais próximo da acurácia daquela informação. Então, como os dados performam, eles também podem performar desigualdades estruturais, né? E aí era um pouco isso que eu queria pensar. Como os dados são ou não aliados do combate ao racismo e à desigualdade de gênero? Eu acho que eles podem ser aliados. Eu acho que a gente, né, quando os dados eles podem nos dar um panorama macro de muitas situações estruturais, e eu acho que isso é um ponto de partida para a gente pensar e fazer críticas, né, as formas de poder que circundam a gente, a sociedade, mas eu acho que a gente tem que refletir, né? Então, um dado que a gente sempre reflete hoje, quando a gente está falando sobre raça no país, é sobre os dados do IBGE, os dados demográficos mesmo, por exemplo, né? Do tamanho da população parda, ou da população negra, a gente pensando que a autoidentificação, então, será que aqueles números realmente representam a realidade? Será que há problemas na captação desses dados? Então, pensar essa performatividade do dado é pensar todo esse processo de produção do dado, de compreensão daquele dado, e isso tem que ser feito olhando, né, aquele cenário sociocultural. Se você só pega um dado sem entender esses fenômenos socioculturais, sem entender esse contexto, pode ser que você chegue a verdades, né, a verdades que vão simular, né, assim, uma possível mentira. Então, eu acho que a gente tem que ter uma compreensão de como esses dados, eles foram gerados mesmo, quem que faz esses dados e como que é esse processo de curadoria.
Mas, mesmo pensando nessa performatividade, eu acho que os dados eles são aliados, sim. Eu acho que os dados, quando bem questionados, eles podem nos trazer achados interessantes, inclusive quando nós encontramos essas performatividades, né? Então, eu acho que são processos também importantes para a gente pensar a desigualdade. Eu estava vendo uns dados ontem sobre desnutrição infantil, né? Quando a gente pensa que os dados de desnutrição infantil, eles são categorizados, eles foram 4%, né, em 2022, das crianças ainda sofrem com desnutrição infantil. A questão que, quando eu fui entrevistar uma nutricionista, não só a desnutrição é considerada desnutrição, o baixo peso também já pode ser considerado, então já são dados agregados. Se você olha o dado isolado, por exemplo, te dá um cenário equivocado. Quando você agregou aqueles dois dados, a gente chegou já a um número maior, né? Quase 8% de crianças sofrem com desnutrição. Então, eu acho que é mais entender essas possíveis performatividades, e eu acho que nisso o jornalista ele sai na frente, né? Então, eu acho que pelo próprio processo mesmo, assim, de formação social, de compreensão da sociedade, eu acho que é necessário ter essa sensibilidade na interpretação desses dados. Eu acho que é isso que faz, talvez, a diferença para entender essas possíveis performatividades e também para conseguir que o dado seja um aliado, né, nesse combate ao racismo, por exemplo. Fiquei pensando, é saber perguntar ao dado, né? Exatamente. Eu acho que a grande questão eu acho que você resumiu bem, é como que a gente entrevista o dado, porque o dado é uma fonte, ele vai servir como se fosse uma fonte nesse processo, né? Ele vai nos dar alguma informação. E é como entrevistamos uma fonte, né, humana, uma pessoa, a gente faz a mesma coisa com o dado. Quais são as perguntas que nós fazemos? Se nós acreditamos ou não de absoluto, de primeira, no que aquele dado está nos contando. E, além disso, é descobrir qual história que você quer contar dentro daquele dado. Porque quando você pega um banco de dados, por exemplo, gigantesco, né, igual ao IBGE, olha o tanto, né, de coisa que você tem ali. Qual história que interessa para o jornalista? Né? Qual que é o valor notícia? Qual história que você quer contar dentro daquilo? E daí vai muito da sensibilidade do olhar daquele jornalista também, né? Eu acho que quando a gente tem essas, né, alia todas essas skills, essas habilidades, eu acho que a gente pode entender o dado ali como um vetor no fortalecimento mesmo da democracia, um aliado no combate do racismo. Então, a seu ver, como então fazer perguntas ou pautas antirracistas, né, a partir dos dados? Eu acho que é a grande questão. Eu acho que bem no que eu já disse, né? Eu acho que esse contexto, esse background sociocultural e político, né? De entender as estruturas de poder e entender quais são as histórias que devem ser contadas ali. Pensando muito assim, né? Nessas questões de economia da atenção, né? Das narrativas que prevalecem nos grandes veículos. Eu acho que o nosso olhar ele tem que estar mais sensível para contar histórias que não são contadas, né? Talvez, eu sempre falo assim, gente, a gente tem que fugir daqueles dados que todo mundo trabalha. Ou se é para trabalhar eles, trabalhar de uma forma que não foi trabalhada antes. Né? Então, até para a gente fugir um pouco do sensacionalismo, o número ele pode trazer muito essa questão do pânico moral, né? Aumentar um sensacionalismo em cima daquela pauta. Eu acho que o objetivo mesmo é escolher como essas histórias são contadas. Né? Então, eu acho que é olhar com sensibilidade e não esquecer da sociedade que a gente está inserido, dessas estruturas de poder social que nós estamos inseridos e que esses dados são produzidos. Eu acho, realmente era uma das coisas que eu ia comentar, que acho que entender também como esses dados são resultados de estruturas de poder, né, e de desigualdades. E nesse sentido, fiquei aqui pensando para a próxima pergunta que a gente separou aqui para fazer, que é a desigualdade de gênero, né, puxando uma outra questão aqui, a desigualdade de gênero no jornalismo de dados é um problema das pautas ou também das redações? Bom, eu acredito que um vem do outro, né? Porque esse o problema da pauta, ela vem justamente para o problema da redação. Ela
acho que é difícil você ter, né, pautas assertivas quando você não tem uma estrutura, né, de trabalho assertiva ali, assim, né, quando você não tem uma boa estrutura de trabalho. Eu acho que tem muitos problemas, né, que envolvem mesmo a prática do o exercício do jornalismo contemporâneo, né, então, assim, de precarização das redações, e eu acho que isso influi muito na qualidade das pautas que são produzidas, né, então, igual eu comentei, quando a gente vê, salvo algumas exceções, a mídia mainstream ainda tenta, a grande mídia tenta trazer as pautas, né, assim, sempre focadas em números que expressam, né, assim, uma grandiosidade, né? Então, assim, uma frequência grande. Isso tem muito caráter sensacionalista, né? Meio bilhão, 60% da população. E eu costumo falar que talvez as histórias mais legais estão nas baixas frequências. Então, assim, por que aquela, né? Um número baixo, ele também é importante para o jornalismo de dados, né? Porque a gente se pergunta, por que aquele número é tão baixo? Né? Por que isso não tem expressividade? E eu acho que isso é muito um problema, talvez, das próprias redações que vão resultar nas pautas. E principalmente, assim, pensando na precarização das redações e por um processo de avanço tecnológico muito rápido, em que o jornalista ele não dá conta, muitas vezes, que é quase, né, assim, sobre-humano, dá conta de tanta tecnologia, de tantas funções, né? Então, hoje o jornalista, ele filma, tem que ser jornalista de dados, ele tem que diagramar, ele tem que, além de saber escrever bem, ele tem que saber as técnicas de SEO para ranquear a reportagem dele no Google. Então, a gente está envolto de uma lógica de plataforma, né? Então, a gente só funciona ali. Eu acho que essas lógicas, elas avançam muito rápido. É injusta com o exercício da profissão, né? Porque as histórias mais legais, elas precisam de tempo para a gente olhar, criticar, fazer aquelas críticas, fazer as compreensões adequadas. Então, eu acho que assim, eu acredito que é um problema das redações, né? Pensando nessas lógicas informacionais muito aceleradas, pensando na precarização do trabalho e, além desses dois fatores, pensando na desigualdade estrutural, né, da própria redação. Eu tenho uma pesquisa que a gente discute liberdade de imprensa e censura aos jornalistas. E a gente vê que a censura às mulheres, por exemplo, né, pensando em gênero, quando uma mulher jornalista é censurada, ela é fortemente atacada nas redes sociais. Então, a gente tem, né, vários casos assim, bem emblemáticos, né, de como tem a da Patrícia Campos Melo, né, então, assim, que ela até fez um livro. Então, assim, quão graves são esses ataques, essas censuras. Mas, nas frequências, as mulheres não são a maioria. Mas por quê? A gente pensa porque a maioria das redações, principalmente cobrindo política, são de homens, né, então, assim, ter essas compreensões, né, talvez outro exemplo de como os dados podem performar, né? Porque a maioria é homem, que é masculina, que são eles, talvez, o principal vítima da censura aos jornalistas, né? Então, mesmo talvez sendo uma maioria em números, né, em frequência. Muito bom. Acho que o papo, como sempre, aqui rende um monte. Vai para um monte de lado, né? Não, e é muito interessante, acho que essa questão da performatividade dos dados, né, no sentido mesmo de também um enfrentamento de uma matematização ou de uma racionalização da vida que acaba achando que existe essa autoridade dos números, quando, na verdade, essa legitimidade, essa autoridade que a gente está pensando tem que ser dos fatos, né? E desse olhar mais crítico. Eu queria também pensar, Maiara, junto com você aqui, sobre iniciativas de jornalismo de dados que já estão imbuídas dessa perspectiva, né? E aqui eu estou pensando não só em termos de pautas, mas de repente também de estruturas, né, de trabalho, antirracista e feminista, porque é muito legal a gente pensar sobre, questionar sobre e apontar também iniciativas para mostrar onde que já tem coisa boa acontecendo, para quem ficar curioso e quiser saber um pouco mais.
Tem uma, né, que numa conversa preliminar você até comentou, né, que conhece, que já utilizou, que eu sou muito fã, que é a Gênero e Número, que é um portal de notícia online. Então, é um portal, só tem uma versão, né, de jornalismo digital e focado em jornalismo de dados. Então, tudo que eles fazem nesse portal tem um trabalho de cruzamento de dados, e ela tem, né, assim, uma linha feminista, pensando em interseccionalidade, pensando corpos marginalizados, corpos trans, corpos de mulheres pretas. Então, tem essa... pensar os dados a partir dessas perspectivas, eu acho assim, que faz um trabalho maravilhoso. Infelizmente, no Brasil, a gente talvez não tenha tantos incentivos financeiros para essas, né, para esses portais, que é uma pena, mas a gente tem, por exemplo, o Repórter Brasil faz algumas reportagens bem legais com trabalho de dados, infografia, que eu gosto bastante. A gente tem até da grande mídia, assim, né? A gente vê que tem algumas reportagens especiais, né? Assim, da grande mídia mesmo, que acabam trazendo um trabalho de dados com um olhar mais sensível. Mas eu gosto mais de focar nessas iniciativas, né? Eu acho que assim, é um trabalho muito corajoso, né? Em tempos de plataformização e um consumo muito imediato de notícia, né? De uma quantidade muito grande, né? De informação nas plataformas. Eu acho muito corajoso eu admiro muito essas iniciativas que focam talvez num trabalho de dados que a gente sabe que não é um trabalho tão simples, né? Que é um trabalho assim que o jornalista ele precisa desenvolver algumas skills, assim, umas habilidades muito técnicas mesmo, voltadas para ciências exatas, que não é tão usual para quem é jornalista. E então assim, eu admiro muito. Então a Gênero é uma que eu gosto muito. O Repórter Brasil eu gosto muito também, porque eu acho que traz muita infografia, e eu acho que traz o dado ali, além que a gente entende o dado de uma outra maneira, inclusive, que eu acho que vale a pena comentar aqui, que é um dado de uma forma qualitativa, né? Porque a gente pensa que dado é só número, mas dado não é só número. Então, dados qualitativos que são, né, que a gente pensa em conceitos, né, e pensa em uma forma mais descritiva, também pode ser considerada dados, né? Então, a gente transformar coisas muito complexas por exemplo, a distribuição de água no Brasil. Eu lembro que o Repórter Brasil fez uma reportagem bem legal sobre o acesso à água potável, com vários infográficos muito interativos para você trabalhar. Eu fiz também uma reportagem sobre acessibilidade de dados. Então, assim, eu acho que trabalhar esses dados qualitativos também merecem destaque. Eu acho que o Repórter Brasil ganha aí também nisso. E tem muitas que eu gosto também, mas elas já são estrangeiras, né? Eu acho que na Argentina eles têm já um trabalho, né, assim, na América Latina. A gente já vê alguns trabalhos também sendo pioneiros em jornalismo de dados, com esse olhar mais sensível, com essa perspectiva antirracista e feminista, mas acho que no Brasil a gente tem que avançar muito, até por conta dos próprios editais de financiamento, né, ainda são mais escassos, pensando nos editais de inovação no jornalismo, né, a Gênero e Número ganhou alguns editais já, alguns prêmios de inovação no jornalismo, mas eu acho que a gente ainda carece dessas iniciativas. E no fim, acabei pensando até mais uma última coisa para a gente comentar, o desafio da formação, né? Quando você traz isso, né, para uma mídia alternativa, uma mídia menor, uma mídia pequena, entrar nesse universo de dados é um custo, né? Requer não só as skills e formação do jornalista, mas requer também um investimento em tecnologias. É um desafio para as universidades, no limite, também. Eu acho, porque assim, o jornalista de dado daí tem essa questão, né, esse desafio, tem que desenvolver essa habilidade da própria captação de recurso, né, então assim, de repensar o modelo de negócio dele, a partir, por exemplo, a gente vê muito financiamento coletivo, hoje com as plataformas a gente vê muita captação também por meio das plataformas, né, assim, de monetização, mas além disso você tem que passar algumas habilidades, né, eu acho que habilidades técnicas talvez, né, que envolvem a produção dessas infografias, né, e desse trabalho técnico com um dado, mas eu ainda acho que a habilidade principal é ter essa habilidade crítica para a gente fazer essas análises
descritivas e pensar essas histórias, né? Pensar essas narrativas, como que a gente conta essas histórias a partir dos dados. Ai, muito bom, Maiara. Queria agradecer, dizer que é uma felicidade estar te recebendo aqui para a gente conversar no projeto Dialogia. E encerrar abrindo para você acrescentar o que achar que deve, convidar, indicar algumas coisas, para a gente encerrar aqui esse episódio sobre jornalismo de dados. E agora eu vou pensar assim, a performatividade dos dados, gênero e raça. Eu primeiro queria agradecer o convite, é sempre ótimo estar falando sobre esse assunto, ainda mais com você. E, assim, um recado que eu dou é não tenham medo dos números, às vezes para a formação, né, dos jornalistas, dos futuros jornalistas, é algo que, em primeiro ponto, amedronta, mas é como eu disse, eu acho que a habilidade principal, essencial, nós já temos, que é ter esse olhar sensível para conseguir contar essas histórias. As habilidades técnicas, elas são técnicas, né? Então, assim, a gente ainda, com algum esforço, a gente consegue aprender e desenvolver elas. Mas talvez a mais difícil, a mais desafiadora é essa análise crítica. Então, e pensar assim, né? Que o dado, ele não está só nesse processo de fazer jornalístico, mas ele envolve o pensar o jornal, né? Pensar a pauta, do fazer a reportagem, talvez até na distribuição, né? Então, assim, é algo que ele está reformulando todo o nosso fazer jornalístico, desde do pensar, do fazer e das formas de distribuição. Então, eu acho que é uma área bem interessante, assim, para quem está se formando, está pensando, né, assim, se readequar a essas lógicas de plataformização. E mais uma vez agradecer o A gente convite. que agradece, gente. O Dialogia de hoje vai terminando. Obrigada para você que esteve com a gente nessa conversa e até o próximo episódio. Lugar de fala.